Olá, alunos do terceiro ano D, do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Professor Alessandro, professor da disciplina de Filosofia. Vamos dar continuidade aí aos conteúdos, né, tratados nas videoaulas, tá ok? Hoje a gente vai falar, semana passada a gente falou do materialismo histórico de Karl Marx, né? Hoje a gente vai falar da teoria fundada por esse grande filósofo, esse grande teórico, né, que foi o Karl Marx, na área das ciências humanas, né? A gente vai falar a respeito do marxismo, tá ok? Bom, pessoal, o marxismo ele é uma doutrina, né, sociológica, filosófica e política, né, baseada naquele materialismo histórico dialético que a gente viu na aula passada, né, tem um pensamento de um socialismo científico, muitos costumam chamar e criticar que é um socialismo utópico de Marx, né, criada por Karl Marx e Friedrich Engels, né, naquele período do século XV, XVI, XV ao XVII e XVIII, né, buscada, né, no século, principalmente no século XVIII. Esses pensadores foram responsáveis por fundamentar uma economia, né, e uma sociologia, as ideias socialistas, que já existiam na Europa no século XIX. Tá? Oriundas de teorias políticas anticapitalistas que pregavam a necessidade de se pensar em uma sociologia igualitária, ou em uma sociedade igualitária. Né? Então, na realidade, o marxismo ele vem pregar uma espécie de socialismo da qual não há divisão de classes sociais. Né? A gente sabe que, por muitos teóricos criticam aí, que seja uma teoria utópica, né? E claro que é, porque mesmo no socialismo a gente tem a divisão de classes, né? Então, o termo marxismo foi criado por pensadores posteriores a Marx para fazer referência às suas ideias, né? Às suas ideias propostas, para designar um conjunto de obra e sua doutrina socialista científica, tá ok? Bom, no fim do século XIX, início do século XX, o marxismo ele difundiu na Europa, principalmente por conta dos sindicatos e de partidos, né, de orientação socialista e comunista que surgiram durante esse período, fazendo com que grande parte da classe trabalhadora, também denominada por Karl Marx como proletariado, enxergasse ou se enxergasse, né, nesse processo aí como uma saída, né, dessa situação do sistema capitalista. Bom, o reconhecimento da exploração sofrida pelo proletariado e causada pela burguesia, a classe que detém os meios de produção, no caso, né, foi o principal ponto de partida da análise marxista na sociedade. Tá? Então, Karl Marx partiu dessa desigualdade de classes sociais, como a gente trabalhou no materialismo histórico da aula passada, né? Essa divisão de classes sociais, colocando a burguesia acima do proletariado, onde o proletariado era explorado, né, a sua força de trabalho como mercadoria, é que fez instigar uma mudança, uma visão de mudança por Karl Marx, né, e uma reação contra esse tipo de situação por parte do proletariado. Por isso que ele vai incentivar, né, a revolução do proletariado. A gente viu isso lá no materialismo histórico. Bom, o socialismo, que era uma doutrina política anterior a Marx, né, por isso que eu falei século XVI, século XVII, né, já estabelecida a necessidade de ansiar, né, por uma sociedade com maior igualdade, pois o recente capitalismo industrial estava levando a classe trabalhadora a uma miséria cada vez mais evidente. O que Engels e Marx fizeram foi um estudo organizado e sistemático do pensamento socialista para elaborar a teoria econômica socialista, né? E colocado em prática por ele mesmo, tá ok? No âmbito assim da economia, as principais características do marxismo são a proibição da propriedade privada, né? Ou seja, a propriedade não vai ter poder de compra e venda, né? Deter todo o poder de compra e venda, todos vão ter uma porção de terra no mesmo processo, da mesma forma, igualitária, né? E, consequentemente, a extinção da burguesia e da distinção de classes sociais. O que é praticamente impossível nesse sistema e nessa modernidade de sociedade que nós vivemos, né? E, segundo Marx, isso seria possível mediante uma forte ditadura que ele chamou de ditadura do proletariado, que assumiria o Estado e acabaria com todas as estruturas estatais e sociais que mantinham o poder hegemônico da burguesia na sociedade capitalista. Ou seja, o sistema jurídico burguês, a economia baseada na propriedade privada e a mídia burguesa e a religião. Né? Então, teria que pôr fim em todas essas situações impregnadas aí pelo sistema capitalista,
né, defendidas e apoiadas pela burguesia, né, para criar uma ditadura do proletariado que assumiria não só o Estado, mas também acabaria com as estruturas, né, estatais e sociais que mantinha esse poder hegemônico da burguesia. Ok? Então, esse era o objetivo dessa ditadura do proletariado, né, criado pelas teorias e pelas concepções do Karl Marx. Todos esses elementos formam um conjunto que Karl Marx denominou de superestrutura. É o Estado atrelado ao sistema jurídico capitalista. E infraestrutura, né? A mídia e a religião que criam ideologias para manter o proletariado conformado com a sua exploração, né? Então, o sistema capitalista, ele trabalha a ideologia de concepção nas pessoas de que esse sistema é o ideal, é o melhor, né? Não tem pontos negativos no sistema. Então, ele obscurece essa ideia de visão negativa do sistema capitalista, né? No setor da política, o objetivo principal das teorias marxistas é promover a queda total do capitalismo por meio de um Estado socialista forte e opressor contra a burguesia, né? Eliminando a propriedade privada da terra, por exemplo, a burguesia e o capitalismo por completo, a sociedade ela chegaria, né, vamos dizer assim, conforme a teoria marxista, a um estágio de plena igualdade chamado de comunismo, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo para os alunos. O socialismo é o projeto, né? É a forma de governo, e a prática dessa forma de governo é o comunismo, porque através do socialismo nós chegaríamos a uma plena igualdade, que seria a comuna, né? Ou comunismo, seria a igualdade de classes sociais, né? O que isso, praticamente dentro até mesmo do sistema socialista, ficou provado aí, né? Nas décadas de 80, quando a União Soviética assumiu esse comando, esse perfil do regime socialista, a gente via divisão de classes na própria, não só na Alemanha Oriental, mas também na própria União Soviética, que era mantenedora desse tipo de poder, né? Bom, na prática, ao longo da história, tivemos tentativas de aplicação do marxismo, algumas mais exitosas e outras menos, né? Porém, nenhuma foi perfeita ao ponto de chegar à sociedade comunista imaginada por ele, por isso que nós tratamos como uma visão utópica, né, do Karl Marx. Por outro lado, tivemos também a resistência capitalista, pela hegemonia do poder da burguesia, que reprimiu de todas as formas qualquer indício que chamasse a ideologia marxista, né? O primeiro grande experimento socialista de orientação marxista foi a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como eu coloquei anteriormente para vocês, a União Soviética, né? A partir da Revolução Russa de 1917, que passou pelo primeiro comando de Vladimir Lenin e sendo assumida posteriormente pelo tirano totalitário Joseph Stalin, né? Então, nós tivemos a visão desses dois presidentes, né, desses dois chefes de governo aí, implantando a Revolução Russa com ideais socialistas, né, dentro da sua forma de governo, dentro da sua estrutura político-governamental, tá? A União Soviética conseguiu um significativo poder econômico, industrial, científico e tecnológico, fazendo-a ganhar destaque e alavancar outros países, incentivando-os a aderirem a um governo socialista no século XX. Desse modo, o socialismo marxista adentrou por meio das duras lutas, revoluções e golpes, por conta de alguns países aí também, né? A China, que aderiu, Cuba, Vietnã, né? Que aderiu a esse novo regime aí socialista, tá ok? Pessoal, na realidade, o sistema socialista, ele acaba sendo de vida útil curta, né? Acaba se tornando um sistema ultrapassado, que até mesmo com as duas formas de governo, a perestroika, né, que é o plano econômico, e a glasnost, que é o plano político, que a Rússia implantou para sair ilesa desse sistema socialista, né, teve que suspender, vamos dizer assim, várias situações para que ela não generalizasse a quebradeira nas repúblicas socialistas, né, daquele período, né. Então, foi um governo provado que não uma forma de governo, vamos dizer assim, né, político-governamental, que também não funcionou, né? Essa ideia de revolução do proletariado, ou mesmo essa ideia de ideologia marxista, né, ela acaba se tornando aí alvo de crítica, principalmente relacionada à utopia, né? Uma utopia que o Marx criou, de que queria, talvez seria um desejo dele de ver a sociedade, de um modo geral, mais igualitária, né?
rompendo os laços com esse sistema capitalista que nos deixa mais individualistas e menos solidários, né? Então, o que acontece? Talvez seria um ponto de vista, né, colocado pelo Karl Marx contra esse sistema explorador que nós temos, que é o sistema capitalista. Ok? Pessoal, obrigado a todos pela atenção e pela participação. Tá? Mais uma vez, espero que tenha sanado algumas curiosidades ou mesmo esclarecido algumas coisas relacionadas ao marxismo aí para vocês. Tá? Estamos na campanha aí do coronavírus, todos unidos pela prevenção, todos nós temos a responsabilidade, né, de usar máscara, de se proteger contra esse vírus aí, tá? Graças a Deus as vacinas estão chegando aí, se Deus quiser até o ano que vem a gente vai estar novamente de forma presencial, tá? Se Deus quiser. Então, essa aula e as demais também estarão disponíveis para vocês no meu canal do YouTube, né, o Gel Cerrado. Sempre que vocês precisarem, basta acessar o canal, né, e desfrutar das aulas que tem lá, tá certo? Pessoal, forte abraço e até a próxima.